Estados Unidos e a China anunciam uma pausa de 90 dias na guerra comercial iniciada pelo presidente Donald Trump. E você vai ver também. Governo brasileiro oficializa investimento de 27 bilhões de reais da China para o Brasil. Se depender do meu governo e se depender da minha disposição, Brasil e China serão parceiros incontornáveis. Brasil perde mais de 21 mil jovens para a violência letal, segundo o Atlas da Violência. Esse número equivale a 60 assassinatos por dia no país. Hoje é o dia da conscientização da fibromialgia, doença silenciosa que atinge milhões de pessoas no mundo inteiro. E ainda, depois de muita conversa e negociação entre a CBF e o Carlos Ancelotti, finalmente o acordo saiu e o italiano vem para assumir a seleção brasileira. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou Ismael Nascimento e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta segunda-feira. Os Estados Unidos e a China anunciaram uma pausa de 90 dias na guerra comercial iniciada pelo presidente Donald Trump. Representantes dos dois países se reuniram no final de semana na Suíça e tiveram negociações bem-sucedidas. Os Estados Unidos e a China anunciaram nesta segunda-feira uma suspensão de 90 dias da maioria das tarifas que haviam adotado, o que representa uma pausa na guerra comercial. As duas maiores potências econômicas do planeta divulgaram um comunicado conjunto após 2 dias de negociações em Genebra. Chegamos a um acordo para uma pausa de 90 dias e reduzimos substancialmente os níveis tarifários. Ambos os lados das tarifas recíprocas reduzirão as tarifas em 115%. A suspensão vai entrar em vigor até 14 de maio. Com a redução, os produtos chineses importados nos Estados Unidos vão pagar uma tarifa de 30% e os produtos americanos importados pela China uma tarifa de 10%. Poucos minutos após o anúncio, a Bolsa de Hong Kong subiu mais de 3%, enquanto o dólar operava em alta na comparação com o iene e o euro. O Ministério do Comércio da China informou que a redução das tarifas é algo de interesse comum do mundo e elogiou os progressos substanciais nas negociações comerciais com Washington. A guerra comercial entre Pequim e Washington começou quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adotou uma série de tarifas que afetaram especificamente a China. O país asiático respondeu com duras medidas de represália. Desde o início do ano, as tarifas impostas pelos Estados Unidos à China alcançaram 145%, mas as taxas acumuladas para determinados produtos podem chegar a 245%. Em resposta, a China impôs tarifas de 125% sobre os produtos americanos e, como resultado, o comércio bilateral entre as principais economias do mundo praticamente estagnou, afetando a economia mundial. O governo brasileiro oficializou hoje um investimento de 27 bilhões de reais da China no Brasil e durante um fórum entre empresários brasileiros e chineses de Pequim. O presidente afirmou que a relação comercial entre Brasil e a China é indestrutível. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou 27 bilhões de reais em novos investimentos da China no Brasil. O número foi citado por Jorge Viana, presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações, a Apex Brasil, após um fórum entre empresários brasileiros e chineses em Pequim. A construção dessa aliança econômica entre China e Brasil, a construção dessa troca de parcerias entre empresas brasileiras e empresas chinesas não tem retorno, não tem retorno. Estejam certos que daqui para frente
só vai crescer. Nós queremos exportar mais e também queremos comprar mais, porque a boa política comercial é aquela que é uma via de duas mãos. Você compra e você vende. É um jogo de ganha-ganha. Não é um jogo de perde-ganha. Por isso estejam certos companheiros empresários chineses e companheiros empresários brasileiros. Se depender do meu governo e se depender da minha disposição, Brasil e China serão parceiros incontornáveis. A nossa relação será indestrutível, porque a China precisa do Brasil e o Brasil precisa da China. E nós dois juntos poderemos fazer com que o Sul global seja respeitado no mundo como nunca foi. Lula deve se encontrar nesta terça-feira com o presidente chinês Xi Jinping. O brasileiro tem deixado claro que pretende aumentar a relação com os chineses, mas diz que não quer escolher entre China e Estados Unidos, e sim manter um forte relacionamento com os dois países. O acordo firmado por 90 dias entre Estados Unidos e China sobre a guerra comercial foi visto com bons olhos para o Brasil. A equipe do presidente Lula espera que uma volta da normalidade nas relações comerciais entre as duas maiores potências tenha repercussão positiva para a economia mundial, evitando uma recessão nos Estados Unidos e uma desaceleração na China e beneficiando o Brasil nos dois casos. O país norte-americano concordou em reduzir alíquotas de importação de 145% para 30%, enquanto China as reduziu de 125% para 10%. O Brasil espera também conseguir reduzir a tarifa sobre a exportação de aço e alumínio, que hoje está em 25%, para pelo menos 10%. O governo informou o plano que foi criado e uma previsão de data para começar o ressarcimento às vítimas de fraude do INSS no golpe milionário, onde muitos brasileiros sofreram, até mesmo o senador foi vítima deste crime. A próxima quarta-feira, dia 14 de maio, é a data que o governo escolheu para iniciar as tratativas de devolução dos descontos associativos que milhões de beneficiários sofreram em seus pagamentos. Neste primeiro momento, é estimado que 9 milhões de aposentados e pensionistas recebam uma notificação para que possam verificar e contestar descontos indevidos. Os valores são referentes ao desconto do mês de abril e a previsão é de que sejam devolvidos mais de 292 milhões de reais. A data para o início dos pagamentos está marcado para o dia 26 desse mês. Apesar dos indícios das irregularidades terem sido deflagradas mês passado, em abril, as investigações apontam que a fraude já ocorre desde 2018, ainda no governo de Michel Temer, dando continuidade no governo de Bolsonaro e atingindo agora o governo do presidente Lula. Até mesmo o senador Jaime Campos, do Partido União do Mato Grosso, afirma que também foi uma das vítimas da fraude bilionária que atingiu tantos brasileiros. O parlamentar declarou que nenhum dos débitos sofridos foram permitidos por ele, e o valor, que vem sendo descontado de sua aposentadoria desde março do ano passado, chega à casa dos R$1.000. Agora, o senador, juntamente com seu advogado, afirmam que tomarão todas as medidas necessárias. Em 2023, o Brasil perdeu mais de 20 mil jovens para a violência letal, segundo o Atlas da Violência. Esse número equivale a 60 assassinatos por dia no país. De acordo com os dados do Atlas da Violência de 2025, o Brasil perdeu no ano de 2023 21.856 jovens para a violência. Esse número é equivalente a quase metade de todos os homicídios registrados no país, com 47,8%. As vítimas possuem idades entre 15 e 29 anos. A pesquisa apresentou que na década de 2013 a 2023 foram mais de 312 mil homicídios registrados no país. A maioria das vítimas são homens na faixa dos 20 anos. Segundo o apontamento, a violência é a principal causadora das mortes entre os jovens. Dos instrumentos mais utilizados estão as armas de fogo. Além disso, os estados com os casos mais graves são o Amapá e a Bahia. A letalidade nessas regiões é 12 vezes superior à de São Paulo. Apesar da grande quantidade de mortes registradas, os dados apresentaram uma queda desde 2017, quando o Brasil registrou o maior pico, com 72 mortes por 100 mil jovens.
Em 2023, houve uma redução significativa de 6,2% em relação ao ano anterior. Para os especialistas e pesquisadores, os homicídios não são apenas tragédias familiares, mas que, infelizmente, as mortes precoces impedem os jovens de alcançar as fases mais cruciais da vida, como a formação pessoal, ingresso no mercado de trabalho e a construção de uma família. E veja a seguir, hoje é o dia da conscientização da fibromialgia, doença silenciosa que atinge milhões de pessoas no mundo inteiro. E depois de muita conversa e negociação entre a CBF e Carlo Ancelotti, finalmente um acordo saiu e o italiano vem para assumir a seleção brasileira. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo agora são 18 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. O investimento privado em saneamento no Brasil avança com a iniciativa privada, mas mesmo assim, alcançar a meta de universalização do saneamento básico até 2033 continuará sendo um grande desafio. Desde a aprovação do novo Marco Legal do Saneamento, em 2020, o Brasil entrou em um novo patamar de investimentos no setor, impulsionado pela maior participação da iniciativa privada. A expectativa é que as contribuições aumentem nos próximos anos. Mesmo assim, alcançar a meta de universalização do saneamento básico até 2033 continua sendo um desafio. Uma pesquisa mostra que o investimento no setor ficou em 23 bilhões de reais em 2022. O país precisa do dobro desse valor para atingir o objetivo de 99% da população com acesso à água e 90% com esgoto até 2033. Segundo o estudo, o Brasil precisa de 55 bilhões de reais de investimento para cumprir essa meta. No mundo, 57% da população tem acesso ao saneamento básico de água e esgoto. No Brasil, esse índice fica abaixo, em 50%. A busca é um equilíbrio delicado entre eficiência e investimento. A expectativa é que, com a privatização de estatais, estimule o aumento de investimentos. Em 2025, um conjunto de 24 projetos devem gerar 75 bilhões de reais de investimento. Em 2033, serão 43 projetos, que devem movimentar 105 bilhões de reais. Hoje, 12 de maio, é o dia da conscientização da fibromialgia, doença silenciosa que atinge milhões de pessoas no mundo inteiro. A data tem como objetivo promover empatia e apoio aos pacientes. O dia 12 de maio é dedicado à conscientização sobre a fibromialgia, uma condição crônica que causa dores generalizadas, fadiga intensa, sensibilidade ao toque e muitos outros sintomas. A data foi escolhida em homenagem ao nascimento de Florence Nightingale, considerada a fundadora da enfermagem moderna, que também sofria com a síndrome. Apesar de ser uma doença invisível, por não apresentar alterações visíveis em exames, a fibromialgia afeta profundamente a qualidade de vida de milhões de pessoas em todo o mundo. E as principais vítimas são mulheres de entre 20 e 60 anos, mas homens e crianças também podem ser diagnosticados, porém em menor quantidade. A cada 10 pacientes, 8 são mulheres. O objetivo desta data é promover o reconhecimento, empatia e apoio aos pacientes, além de incentivar a busca por mais estudos, políticas públicas de saúde e tratamentos mais humanizados. E vamos falar de futebol. Depois de muita conversa e negociação entre a CBF e Carlo Ancelotti, finalmente o acordo saiu e o italiano, que estava no Real Madrid, vem para assumir a seleção brasileira.
Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira. O anúncio foi feito pela CBF. O italiano vai treinar o Brasil até o fim da Copa de 2026 e vai assumir a seleção a tempo da próxima data FIFA. Chega para substituir Dorival Júnior, demitido em março do comando técnico da seleção. Ancelotti vai receber 10 milhões de euros, cerca de 63 milhões de reais por ano da CBF. O valor é parecido com o que ele recebia no Real Madrid. Dividido por 12 meses, o salário mensal do treinador é de aproximadamente 5 milhões por mês. Ancelotti também terá direito a um bônus de 5 milhões de euros caso conquiste a Copa do Mundo com a seleção em 2026. Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, afirmou que a contratação demonstra que o Brasil está determinado a buscar o lugar mais alto do pódio. É com enorme satisfação que venho anunciar um reforço extraordinário. A seleção brasileira mais vencedora da história do futebol mundial será comandada pelo maior treinador do mundo, o italiano Carlo Ancelotti. Ancelotti vai treinar a seleção nas eliminatórias da Copa do Mundo e também no Mundial do próximo ano. Com uma mentalidade vencedora, ele é o único treinador na história do futebol a conquistar 5 títulos da Champions League e também as 5 principais ligas nacionais da Europa. Hoje, com 65 anos, Carlo Ancelotti tem no currículo grandes clubes como Real Madrid, Bayern de Munique, Milan, Juventus, entre outros. É o técnico que mais venceu a Champions League, com 5 títulos, 2 pelo Milan e 3 pelo Real Madrid. Carlo Ancelotti será o 4º técnico estrangeiro a comandar a seleção brasileira na história. Em quase 110 anos de existência, a amarelinha teve 35 treinadores, além de outros 19 interinos. E nessa lista aparece o uruguaio Ramon Plateiro, o português Joreca e o argentino Filpo Nunes. A notícia do acerto do treinador com a CBF repercutiu na mídia internacional, principalmente na espanhola. O Marca ressalta que Ancelotti já foi anunciado como novo técnico da seleção, apesar do Real Madrid ainda não ter anunciado sua saída. O AS, um dos jornais de maior cobertura do Real Madrid, destacou o fim da novela entre o italiano e a CBF. Ancelotti deixará o Real Madrid logo após o encerramento da temporada da La Liga, cujo último compromisso será contra o Real Sociedad no dia 25 de maio. O italiano vai se reunir com Rodrigo Caetano e Juan para definir a lista larga de convocados para os jogos contra o Equador e o Paraguai. E então começará a trabalhar de forma oficial no dia 26 de maio. O próximo compromisso da seleção brasileira principal masculina será no dia 5 de junho contra o Equador pelas eliminatórias da Copa. Depois, no dia 10 de junho, o Brasil enfrenta o Paraguai na Neoquímica Arena. Atualmente, o Brasil está em 4º lugar na tabela de classificação, com 21 pontos conquistados. O jornal termina aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você e para sua família. Tchau!